Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aí já no terceiro domingo da nossa Páscoa, né? Tempo bonito. Vocês vejam que leituras lindas que nós tivemos aqui. Vamos conversar um pouco sobre elas. Eu vou começar, se vocês me permitirem, sei que vocês me permitem, né? Começar a conversa a partir deste trecho do Evangelho de Lucas que eu acabei de proclamar para vocês. Vocês imaginem, era o dia da ressurreição. Jesus tinha ressuscitado de madrugada. Tinha aparecido para as mulheres, depois apareceu também para os discípulos de Emaús. E Lucas, depois que fala da aparição aos discípulos de Emaús, ele conta que os dois discípulos de Emaús voltaram correndo para Jerusalém. É aí que começa então esse trecho que nós estamos vendo. Estavam conversando, contando. Vocês imaginem a sala, o lugar que estavam, tudo fechado, que eles tinham medo, eram covardes, tinham medo que fossem presos e mortos como Jesus. Era já anoitecer. De repente, no meio deles aparece Jesus. A paz esteja convosco. Vocês imaginem o susto que eles levaram, né? Se assustaram. Quer dizer, como? Está tudo fechado. Como é que entrou aqui? É um fantasma. Então, é interessante o seguinte, quando São Lucas escreveu o evangelho dele, já tinham morrido todos os apóstolos. Talvez João estivesse vivo, mas estava longe, né? E Lucas, então, ele vai dizendo como é que as objeções que faziam contra a ressurreição de Jesus. Então, alguns diziam, não, foi um fantasma, uma visagem, como diz lá no Amazonas, né? Foi uma visão que eles tiveram. Então, aqui ele coloca isto para mostrar que não era assim, não. Então, os apóstolos devem ter, meu Deus do céu, acho que gritado de medo. E Jesus acalma, fala, olha, eu tenho minhas mãos, meus pés, toquem nelas, vocês vão ver, fantasma não tem carne. Fantasma é uma coisa espiritual, uma coisa que não se toca. Mas eles, quando viram que era Jesus, eles ficaram muito alegres mesmo, e surpresos. E você sabe daqueles momentos em que a gente vê uma coisa tão bonita, que a gente até esfrega os olhos para dizer, mas será que é verdade isso que eu estou vendo? Eles ficaram nessa situação. Então Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Ele come aquele pedaço de peixe. Aí então os discípulos veem, realmente é Jesus. Eles não entendiam como é que tinha entrado, porque a gente não consegue atravessar uma parede, né? Tem de haver a porta para a gente entrar. Como é que tinha entrado lá? É realmente a realidade da ressurreição que Jesus nos traz, não a ressuscitação como de Lázaro, da filha do Jairo e o filho da viúva de Naim, que ressuscitaram, mas depois morreram. Agora Jesus, a ressurreição dele é outra coisa. Como será a nossa ressurreição? Então, aí a primeira coisa. Segunda coisa que diziam no tempo de São Lucas, é que na Bíblia não se falava nada da morte e da ressurreição de Jesus. Então, ele vai dizer, Jesus vai fazer eles entenderem. E Jesus vai dizer o seguinte, veja só o que Jesus diz. Era preciso que se cumprisse o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, Moisés, profetas, salmos, são os livros do Antigo Testamento. Quando fala deles, é realmente o Antigo Testamento, aqueles livros estavam escritos até o tempo de Jesus. Bom, e aí Jesus então vai abrindo a inteligência deles, né? Vão compreendendo, Jesus vai fazer compreender que tinha de acontecer aquilo, que ele sofreria, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aí Jesus acrescenta, e em seu nome serão anunciados o quê? A conversão e o perdão dos pecados. Quer dizer que então, Jesus veio para isso, para que a gente encontrasse um caminho melhor, o caminho em que nós vivemos como filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus. E aí Jesus diz,
Aí isso é para todas as nações, começando de Jerusalém. É interessante isso. E termina com essa frase: vós sereis testemunhas de tudo isso. Essa palavra testemunha é importante para você entender o Evangelho de São Lucas e para você entender também os Atos dos Apóstolos, os 2 livros que ele escreveu. Testemunha. O que é ser testemunha? Né? Você vê uma coisa, você ouve uma coisa, você sabe de uma coisa, o pessoal chama: vem cá, vem ser testemunha disso que você viu, ou ouviu, ou você soube. Então você testemunha alguém que vai contar uma experiência que ele teve, de ver, de ouvir, ou que afinal de contas chegou ao conhecimento dele. Você testemunha isso. Bom, Jesus diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Tudo isso o quê? Que ele morreu, ressuscitou e trouxe para nós um caminho para seguir. Veja, portanto, como é interessante esse trecho. E São Lucas, ele era médico, uma pessoa, portanto, que entendia as reações nossas, não é? E ele, como é que ele vai colocando direitinho aquela reação diante de Jesus ressuscitado? É um fantasma, não é? Como é? Surpresa. Depois, a tranquilidade. Quando eles se encontram com Jesus, encontram a paz. Bonito esse trecho. Agora, vem a pergunta: como é que nós vamos ser testemunho de tudo isso? Que Jesus é vivo, está no meio de nós, sofreu por nós, mas está vivo no meio de nós. Então eu convido vocês para nós entrarmos na segunda leitura, que é tirada de uma carta bonita de São João. São João, ele escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas, e a ele também é atribuído o Apocalipse. Das cartas de João, 2 são muito pequenas, mas a primeira, que é a mais comprida, é muito bonita. São João, ele era um pescador. Quando Jesus encontrou, ele era um pescador. E São João, ele escreve assim como um homem do povo. A gente entende o que ele fala. São Paulo é mais difícil, porque São Paulo, ele era um homem estudado, um homem que tinha conhecimentos. Então, às vezes, o palavreado de São Paulo é complicado. Mas São João, a gente entende o que ele quer dizer. Então ele fala para nós uma coisa aqui que é muito interessante. Ele diz o seguinte: quem diz, desculpe, quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Quer dizer que então aqui nós temos uma coisa que ele diz para nós: olha, o que é esse testemunho de Jesus? É você viver a fé. A fé não é somente uma coisa na igreja, uma coisa em que para de vez para rezar. Não é só isso não, a fé é vida, tem de ser vida. Porque se a gente não vive a nossa fé não vale nada. Como diz aqui, é mentiroso, é uma vida mentirosa. Você acredita numa coisa e vive outra. Nós não podemos ser assim. Então, ser testemunha de tudo isso é primeiramente a gente procurar viver a nossa vida no caminho de Deus. Isso não é difícil. Afinal de contas, o que é? É você viver bem com a sua família, é você ser honesto no seu trabalho, é você ter o coração aberto para os outros, você, afinal de contas, viver a sua vida honestamente. Isso é viver a fé. Agora, iluminada, naturalmente, pela luz de Jesus. Então, você testemunha isso. No começo da nossa igreja, primeiras comunidades, o pessoal via como estavam vivendo os cristãos e eles eram atraídos. Olha que coisa linda, coisa bonita. A gente vê umas famílias, olha que coisa bonita esse caminho dessa família, né? A família que se entende, se quer bem, se ajuda um ao outro, são solidários. Isso atrai, afinal de contas é o projeto de Deus para nós. Agora você vai dizer, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós pecamos às vezes. É claro, o pecado faz parte da nossa vida. Não é levantar e caminhar muitas vezes, é cair e levantar, não é? O São João vai dizer assim, não tem problema.
Veja o que ele diz: escrevo isso para que não pequeis, para que vivais a fé. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Veja que interessante. Então, na vida, a gente nunca deve desanimar. Às vezes pode cair numa coisa errada. Até levanta, olha para Jesus, coloca os nossos pecados na mão dele e nos perdoa. O importante é querer viver, a gente procurar seguir esse caminho. Procurar. Agora, é só isso? Vamos à primeira leitura. A primeira leitura também foi escrita por São Lucas, os Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos uma cena que é o seguinte: São Pedro e São João foram rezar no templo. Na porta do templo tinha um homem pedindo esmola. Esse homem era paralítico. Fazia anos e anos e anos que ele estava lá, paralisado. O pessoal levava, carregado, deixava lá, depois pegava de novo. E ele ficava pedindo esmola. São Pedro disse para ele: olha, nós não temos dinheiro, mas vou dar para você o que nós temos. Em nome de Jesus, você se levante e ande. Pegou na mão dele e ele ficou curado. E o homem ficou tão feliz que vivia pulando ao lado dos apóstolos, dos dois. E aí ele juntou a multidão. Todo mundo conhecia o homem. Puxa, está andando, veja. E aí então São Pedro fala para o povo. É o discurso de Pedro. É bonito. Ele vai dizer: Deus, glorificou Jesus. E ele vai, São Pedro é muito forte, muito grosso, como diz, não é? Era um pescador, um homem rude. O que ele vai dizer? Vós o entregastes, rejeitastes, Vós rejeitaste o santo e pediste a libertação de um assassino, que era o Barrabás. Preferiram Barrabás do que Jesus. E aí ele vai dizer: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Veja, a pregação tinha sempre isso, anunciar essa verdade tão bonita da nossa fé, a ressurreição de Jesus. E ele disse: e nós somos testemunhas. Veja, São Lucas usa sempre a palavra testemunha, para dizer: não, nós temos de falar, não é só viver, mas falar também, quando a gente tem oportunidade. E depois ele vai dizer, aprendeu com Jesus, E ele vai dizer: Deus cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Veja, o que Jesus disse lá no final do Evangelho de Lucas é repetido agora. Estava na Escritura tudo isso. E o que anunciou? Que haveria de sofrer e ressuscitar. E aí termina dizendo a mesma coisa que disse lá Jesus para eles: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Veja que interessante. Então nós temos aqui o quê? Nós temos de ser testemunho de Jesus, está certo? Da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo agora. A Eucaristia é isso, o anúncio da morte e a ressurreição de Jesus. Bom, mas como? Vivendo a nossa fé. Só isso? Viver? Testemunho de vida? Não, também a palavra. Quando a gente pode falar, a gente tem de falar. Veja que bonito, Como é bonito, é um caminho que a gente vai percebendo nos textos da missa. Agora, eu queria só, comentar um pouquinho esse salmo, o salmo número 4, que nós temos na Bíblia, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia grega, é o 4. E aqui então tem um pedido. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai minha oração. Quer dizer, você coloca diante de Deus. A gente devia ser assim. Quando você coloca com Deus, a gente devia conversar com Deus. Olha, eu estou passando umas dificuldades, meu Deus, me ajude. Essa confiança de falar,
Eu estou contente. Muito obrigado, meu Deus. É isso que é a oração. A oração, muitas vezes, a gente fala que é a repetição de orações que tem aí. É bom fazer essas orações, mas a oração autêntica é aquela que sai do coração, a gente conversa. Deus está aqui, onde estiver, Ele está comigo. Depois, o salmista se volta para o povo, que esses salmos eram cantados, não é como nós cantamos diante de muitas pessoas. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor ouvirá quando lhe faça a minha prece. Então a gente fala para a pessoa, é assim, olha, conversa com Deus, Deus ouve a sua oração, Deus não está lá nos cafundó do universo, Deus está perto de nós, Deus é nosso companheiro, nosso amigo, é o Deus conosco. E aí ele coloca, onde que a gente vai encontrar felicidade? Nós todos queremos ser felizes, aonde? Onde que nós vamos encontrar felicidade? Quem que nos dá felicidade? E ele vai dizer onde? Vai dizer, em Deus, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Então é em Deus que a gente encontra. A gente pensa, é o dinheiro, é o poder, é a fama. Isso passa. A beleza passa, tudo isso passa. Deus não passa. Quando a gente está com Deus, a gente vai encontrando o caminho da felicidade. Não encontramos totalmente a felicidade nesse mundo. Há altos e baixos, há tristezas e alegrias. Mas nas alegrias se alegra, nas tristezas a gente encontra a força para subir. E termina de uma maneira muito bonita. Eu tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço. Mas se imagina a gente chegar de noite, a gente colocar a cabeça da gente no travesseiro, e a gente estaria em paz, né? A coisa melhor do mundo. Tem preocupações, tudo isso. Como diz São Pedro, joga tudo na mão de Deus. Deixa para amanhã, amanhã nós vamos enfrentar. Estou em paz. Por quê? Quando eu vou dormir, vocês imaginem o seguinte, eu estou nos braços de Deus. Deus está me protegendo, Deus me quer bem. Veja que salmo bonito, não é? Mas eu queria deixar assim com o pensamento, o ensinamento melhor, para a nossa missa de hoje, o testemunho. Nós somos testemunhas, temos de ser testemunhas de Jesus ressuscitado, vivendo a nossa fé, e quando a gente puder falar quem é Jesus, aquele que enche o nosso coração e nos traz a paz.